Olá, senhores. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo? Boa noite, professora. Estou ouvindo sim. Boa noite, professora. Estou Boa vendo sim. noite. Obrigada. O slide está sendo compartilhado? Sim. Sim. Muito obrigada. Além do primeiro semestre, tem alguém de algum outro semestre aqui? Que isso é um silêncio, quer dizer que não. Eu tenho 2 alunos, 3, com usuário desconhecido, ou seja, não está com nome na lista. Pode se apresentar para mim, por favor? Não? Ok, então de novo eu vou reforçar para vocês. Eu preciso que vocês ingressem na sala com o nome e sobrenome de vocês, para eu saber quem é que está na sala, para eu poder atribuir as presenças, a participação. Lembrando que parte da nossa avaliação aqui é participação, entendeu? É estar presente, é consultar o material, certo? E então, por favor, quando adentrarem a sala, peço que entrem com o nome. Aqui aparece para mim o Alessandro, a Ana, o Ângelo, o Bruno, o Cleiton, o Dário, a Ellen Nunes, a Ellen Rodrigues, o Jonatas. Somente. Tem mais 3 pessoas que não estão identificadas, tá? Então, oi, pois não? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Quem és tu, senhora sem D? Quem é? Meu nome é Elaine, meu nome não tá na lista. Uniara? Elaine Aro, H-A-R-O. Obrigada, valeu. Não tem problema. Às vezes a gente tem algum ou não aparece o nome. É que geralmente quando a gente manda o link, antes de entrar tem a probabilidade, a possibilidade de você colocar o nome, o teu nome, né? Antes de entrar na sala, né? Mas se não conseguir, não visualizou, entrou, e é só me informar, professora, não tá meu nome, mas eu tô aqui, eu sou fulano, tá bom? Tá Obrigada, bom. Elaine. Obrigadão. Mais alguém? Oi, eu estou entrando com 2 acessos, tá? Tá. Quem tá falando? Ellen. A Ellen? Ah, tá, mas a Ellen tá aparecendo aqui para mim. Você é a Ellen Nunes. Ah, tá, perfeito. Tá bom, então. E pelo celular, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Vamos começar. Quem fez lição de casa? Quem leu os textos que eu pedi? Só para eu vou deixar de compartilhar aqui um minutinho só para a gente ficar melhor na tela, tá? Professora, eu tô com um problema. Eu iniciei sexta-feira, só que o meu AVA, ele não tem nada, não tem o conteúdo que eu perdi. E eu peço para eles me dar um suporte e eu não consigo, não aparece ainda para mim. É a Elaine que tá falando? Isso. Então, geralmente demora um pouquinho, porque assim, você fez a matrícula na sexta? Eu fiz a matrícula, isso, na quinta, mas eu iniciei na sexta. Fiz minha primeira aula sexta. Demora um pouquinho, porque até efetivar sua matrícula no financeiro, aí vai para o administrativo e depois que eles abrem chamado para solicitar o seu acesso ao AVA. Então, aí demora alguns dias mesmo, e como teve um fim de semana no meio, não tem problema, tá? O que a gente quer aqui não é nada nesse momento aqui, não vai ter uma nota, o que a gente quer aqui é só uma conversa, tá? Mas fique tranquilo que já já seu AVA libera. Vamos lá. Semana passada, nós trabalhamos alguns aspectos históricos dos direitos humanos, certo? Então, a gente trabalhou a evolução histórica, vimos como ele foi
desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então, teve alguns fatos muito importantes para a evolução dos direitos humanos. Por exemplo, 1215, a Carta de João Sem Terra, mais adiante a Revolução Francesa, que trouxe os direitos, que trouxe a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Tivemos a Revolução Industrial, que mudou o panorama socioeconômico, né, global. E mais adiante, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos que a Primeira Guerra Mundial não teve muito um sentido, mas foi uma questão de um país querendo tomar território de outro, né? Tanto que eclodiu em guerra em virtude do assassinato de uma autoridade. Mais adiante tivemos a Segunda Guerra, porque em virtude do Tratado de Versalhes, esse Tratado de Versalhes, ele impôs muitas sanções à Alemanha, e a Alemanha ficou esmorecida. Por isso que Hitler declarou iniciou a Terceira Guerra Mundial no intuito de recuperar a dignidade do povo alemão, a economia do povo alemão, conseguir território para a Alemanha e extirpar a raça impura. Aí nós tivemos todas as questões relativas ao Holocausto. Nós tivemos aí as questões relativas pesquisas em seres humanos, né? E após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a criação da ONU em 1945. Posteriormente à criação da ONU, nós tivemos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e como nós vimos na aula anterior, ela é somente uma declaração da existência de direitos, não é um tratado, não é uma convenção. É apenas afirmando a essência humana e os direitos por ser humano. Mais adiante da década de 90, tivemos o Tratado de Roma. Antes disso nós tivemos aí os Tratados de Genebra, que falava sobre o direito humanitário, que criou a Cruz Vermelha. Depois nós tivemos o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que também nós vamos ver adiante. Por isso que eu estou passando brevemente, porque num dado momento a gente vai rever essa informação novamente, então não precisa reter ela nesse momento, né? Criou o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, enquanto as cortes regionais, né, a Corte de Direitos Humanos, tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto a Corte Europeia de Direitos Humanos, quanto a Corte Africana de Direitos Humanos, elas julgam os estados, né? Quando os estados, o país, ele afronta, né, ou não cumpre com o seu dever para com os direitos humanos. O TPI, Tribunal Internacional Penal, ele julga pessoas, né? Pessoas que de alguma forma tiveram atitudes cometeram crimes de lesa humanidade, contra a humanidade. Recentemente nós tivemos aí nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi denunciado ao TPI. Ser denunciado não significa que vai ser julgado, porque antes disso tem toda uma investigação para saber se a conduta ela é caracterizada como crime de lesa humanidade, ou seja, crime contra a humanidade, certo? E aí nós temos hoje, tá? Hoje, o atual cenário. A história dos direitos humanos é importante conhecer justamente
porque é a partir dela que os direitos humanos foram construídos e foram sendo modificados. Lembram, de novo, e sempre eu vou reforçar com vocês toda a aula, direitos humanos não é um dado posto, né? Não é aquilo e termina, né? Como, por exemplo, homicídio, matar alguém, pronto. Os direitos humanos não, eles vão surgindo conforme a evolução da própria sociedade. Por exemplo, lá na década de 40, quando foi feita a Declaração dos Direitos Humanos, não se falava em acesso à internet, né? Não se falava aí em direito em bioética, né? Porque não existia, né? Em identidade genética. Hoje, a ciência está tão avançada que surgiram novos direitos, como, por exemplo, aí o direito à informação, à inclusão digital, em virtude do direito à informação, tá? Hoje, aí eu pedi para que vocês lessem 2 textos, né? Eu pedi para que vocês lessem a encíclica Rerum Novarum, né? E o Manifesto do Partido Comunista, tá? Vamos começar com o manifesto. Quem pode falar um pouquinho para nós o que absorveu sobre o manifesto? Alguém? Eu vi que quando eu perguntei, vários falaram que leram. Deixa eu contextualizar esses 2 documentos.